Bom dia, Grupo Sonhos em Áudios Apocalipse. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, hoje segunda-feira, 20 de janeiro de 2025. É, já chegamos ao 20º dia do ano, né? E muita coisa aconteceu, né, minha gente? Muita coisa já aconteceu, né? Talvez Jesus volte hoje ou amanhã, ou daqui a alguns minutos, ninguém sabe. Que Jesus não fixou datas, né? Até porque se ele fixasse data, o povo ia se preparar, né? Mas como a palavra diz, ele virá de surpresa, né? Como um ladrão, né? Eu não sou chegado muito assim em código, né? Que se eu for falar, eu prefiro falar logo o assunto e pronto, né? Mas já que a Bíblia fala por parábola, né? Aí a parábola cada um interpreta da forma que vai entender, né? Eu já prefiro falar logo que, enfim, mas Jesus ele agia por parábola, né? Aí então a parábola diz, né, que Jesus ele viria com um ladrão, né, de surpresa, né, e ainda pergunta se porventura alguém viesse roubar a tua casa, tu não ficaria preparado, né? Algo do tipo. Então, é melhor que nós fiquemos preparados, né, meu povo? As coisas estão acontecendo a passos largos, né? Eu estava acompanhando as notícias ali sobre o cessar-fogo ali do Hamas com Israel, né? Eu, como gosto muito de história, né? Em 2008 eu comecei a fazer a faculdade de História, mas como estava no início dos ensinos à distância, aí e quem tem deficiência visual, bom, se quem enxerga, né, já tem uma dificuldade de, né, mexer com tecnologia, imagina uma pessoa com deficiência, né? Em 2008 eu ia fazer 21 anos de vida. Minha fac... Quando a minha faculdade de História começou em 20 de março, eu ainda tinha 20 anos de idade, né? Aí tu vê, eu tinha 20 anos de vida na época, quando eu comecei, ah, as coisas estavam ainda se encaminhando para o modo digital, né? Aula à distância, enfim. E na época, a aula de história, tanto presencial como à distância, só era à noite. Eu confesso a vocês que eu não gosto muito de, né? Eu assim que embora assim a gente saia muito à noite, eu assim com os meus amigos indo na pizzaria e tal, enfim, mas eu confesso que eu tinha medo de sair à noite porque naquela época Itajaí tinha altos índices de violência, aquela coisa toda, né? Mas graças a Deus eu nunca fui assaltado. Graças a Deus tô vivo. Mas, mas ficar em casa não dá, porque se a gente ficar em casa, o bandido, ele, né? Ele faz o que quer, né? Mas, enfim, como eu gosto muito de história, né? Eu abandonei, assim, o desejo de fazer jornalismo, porque eu queria fazer jornalismo à época, né? E, e como eu estudava muito história, assim, que eu gostava de ver os acontecimentos do mundo, né? Enfim, eu sempre eu sempre fui contra. 7h33. Não, não é que eu era contra Israel, nunca fui, na verdade. Eu não entendi o contexto da história, né? Eu não entendi o contexto da história, né? E sempre me perguntava, mas quem que tá certo ali na real, né? Quem que tá correto ali? É Israel ou a Palestina, né? Mas aí depois vieram a. É, aí depois, com o tempo que eu comecei a estudar o assunto, eu pensei, bom, mas Palestina, né? Né? Enfim, o que eles querem tanto com a Palestina, né? O que Israel quer tanto com a Palestina, né? Então, depois que eu comecei a estudar e que eu comecei a perguntar para muitas pessoas, né? E, e eles sempre falam, assim, olha, cara, tu tem que ler o assunto, que eu te explicar assim é difícil, né? Aí, assim, depois que eu comecei a entender a Bíblia, assim, um pouquinho que
né? Depois assim, que eu comecei a conversar com algumas pessoas da igreja, né? Eu não digo aquelas meninas que estudavam comigo, porque elas não entendiam assim as coisas, né? Mas elas iam no culto, tal. Os garotos também que iam na igreja também não sabiam me explicar. Depois que eu comecei na igreja, em 2010, aí, né, que tinha um rapaz aí que tem a idade do meu irmão, né? Ele é pastor. A gente começou a conversar um pouquinho sobre a guerra entre o judeu e o árabe. E aí depois que eu comecei a estudar mais um pouquinho, que eu comecei a perguntar para ele as coisas, que ele começou a pesquisar para mim algumas coisas que eu pedi, aí depois ele me explicou ali sobre Abraão, aquela coisa, né? Que se chamava Abrão, e depois por Deus ele foi chamado de Abraão, né? Que é o pai de uma grande nação, enfim, né? E que tinha casado com a Sara, que antes era Sarai, e que Sara também significa a mãe de uma grande nação, né? E assim por diante. Então, conversando com essas pessoas sobre a história da Bíblia, né? História da Bíblia, enfim, né? Então a gente foi assim se entrosando no assunto e conversando sobre o assunto, né? Para as pessoas que são testemunhas de Jeová, né? Para os testemunhas de Jeová, a história de Israel começa no ano de 1513, né? 1513, século XVI. Hoje estamos no século XXI. E para os testemunhos de Jeová, a Primeira Guerra Mundial foi causada pela queda de Satanás em 1914, né? Para os testemunhos de Jeová, Satanás foi jogado do céu em 1914, ou seja, início do século XX. Mas aí isso não procede, porque na verdade, por que não procede? Porque quando quando Satanás foi jogado de lá de cima, né, que antes era Lúcifer, né? Ele Isso foi antes da criação do mundo, né, antes do mundo ser criado. E, e a independência de Israel aconteceu lá em 1948, né, que agora vai completar 77 anos em maio. Eu sou de maio, né? Eu nasci no dia 22 de maio de 87. E Israel foi criado em 14 de maio de 88, de 90, de 48, perdão. É, isso. Então, Israel vai completar 77 anos de independência. E daqui a 3 anos completa 80. Então, é isso. Aí depois que eu comecei a estudar um pouquinho, que esse amigo pastor, assim, que comecei a frequentar a igreja, a gente começou a conversar um pouquinho sobre o assunto. Ele explicou, né, sobre a descendência que Deus daria para Abraão, né? Que ele seria pai de uma grande nação, que tanto o Oriente quanto o Ocidente seria dele. Aí que nasceram, né? E que nasceu o Ismael de uma forma apressada, porque de tanto a Sara encher a cabeça dele, né? Ah, engravida escrava, né? Já que eu não posso ter filhos. E Deus havia conversado com Sara, acreditou que a gente não pode fazer isso porque Deus deu a promessa, enfim, né? E quando aquela menina engravidou, Agar, né? Ela engravidou. Ali a gente sentiu ali a tristeza de Deus, né? Porque não era o Ismael, né? O filho da promessa, e sim o Isaac, né? Então, depois que nasceu Ismael, que a Sara criou como filho, e depois ele voltou para Agar, né? E Agar foi embora, assim, porque a Agar chegou embora até grávida, né? Para não ter aquela contenda com a Sara. Então, enfim, depois aconteceram, né? Os outros erros sucessivos também, né? Quando o Isaac engravidou a Rebeca, há um tempo atrás, né, quando passou toda aquela confusão, ela não conversou com o Isaac, né? Assim que a novela conta, né? Não sei como é que foi. Enfim, às vezes a novela tem um pouco de heresia, né? Que eu acompanhei. Só que ela não havia contado pro Isaac que ela teria dois, né? Que seria o Esaú e o Jacó, né?
Então, o Jacó, ele era preferido da Rebeca e o Esaú era o preferido do Isaac. Então, um outro erro que começa ali também, né? Porque o Jacó queria a primogenitura. É, o Jacó queria a primogenitura que era do Esaú, né? E aí, enfim, passaram-se alguns tempos. Um outro erro é que, assim, outros erros sucessivos, assim, erros sempre ocorrem, né? Que, que o Jacó, há um tempo atrás, passou desses tempos, ele começa a se apaixonar pela Raquel, sendo que, na verdade, se casavam seus filhas mais velhas, né? Então, o que que ocorre ali, né? O que que ocorre ali, então? Esses erros sucessivos que ocorrem entre o povo árabe e o povo judeu são as famosas desobediências, né, que a gente vê no dia a dia. É igual, por exemplo, quando tu fala para uma criança pequena, não mexe ali que ele vai se queimar no fogo, né? A criança vai lá e mexe, muitas das vezes fica com uma cicatriz na mão ou no corpo inteiro devido a queimaduras, né? Só que com Deus é bem diferente. É um pouco mais diferente. Enfim, né? Que às vezes uma cicatriz ela pode ir embora com uma cirurgia, enfim, né? E com Deus as coisas se tornam diferentes. Por que que se tornam diferentes? Porque uma desobediência, uma desobediência, ela leva a marcas profundas, né? Leva a marcas profundas. Por que leva a marcas profundas? Porque esse conflito é o que nós vemos hoje nesses dias atuais entre os árabes e os judeus, né? Então ali a gente percebe que Ismael, Ismael hoje, se eu não me engano, é o que forma a nação do Irã, né? É o que forma a nação hoje do Irã. Então, na verdade, é uma briga entre irmãos ali, né? Israel e Irã. E então foi assim que eu aprendi, né, um pouco dessas histórias e que Israel sempre passa por várias dificuldades, muitas das vezes porque deseja passar, não porque, né, é porque quer. Porque se Israel reconhece que Jesus veio para salvar aquela nação, se, né, se Israel reconhece que Jesus é o eterno salvador daquela nação, não teria o porquê, né? Não teria o porquê essa guerra está continuando até hoje, né? Não teria o porquê esse derramamento de sangue. Para a gente poder ir um pouco mais além da história, também temos aquelas questões de quando o povo saiu do Egito, né? Que o povo ficou oprimido, né? Porque eu não sei se vocês lembram quando Jacó descobriu que José estava vivo, né? Um tempo atrás, enfim, e que eles saíram de Canaã devido à fome, né? E que José também teve um sonho, né? Uma visão em que todos se curvariam a ele, né? Devido a aquelas questões de dificuldades. Só que o que acontece com a morte com a morte do faraó e com a morte da família de José, enfim, o outro faraó que toma posse do Egito não conhece a história e acaba por escravizar o povo, né? O povo judeu, o povo hebreu, né? Com a libertação e com as conquistas, com as conquistas de Israel, né? Que Israel consegue e passando aquelas tribulações que Israel passou, mesmo já com a Terra Prometida, a gente já vai lá para aquele profeta Samuel, né? Onde a gente faz um breve resumo, porque é muito grande a história. Então, ali a gente vê assim que todas as nações tinham reis, né? E Israel tinha um rei, né? Que era Deus, que lutava pelo povo. Então todo o povo começou a se exaltar, né? Ah, porque eu quero um rei, porque todo mundo tem um rei, só nós é que não temos, porque quem vai cuidar de nós, quem vai ser o nosso comandante, a quem nós vamos ter exemplo de liderança, porque se não há uma liderança, quem que vai comandar esse povo? Então,
o que acontece? Deus ele orienta o profeta Samuel e diz que nomearia um rei, né? Já que o povo queria um rei e o povo então seria, né, dominado por um homem, né? Um tirano, né? Porque no começo todo mundo é bom, né? Aquele rei, né? Enfim, depois é que o Saul começou a mostrar as asinhas ali de fora, né? Os impostos começaram a ser coletados. Muitas das vezes quem não pagava os seus impostos eram perseguidos, muitas das vezes até mortos. A gente sabe disso. Naquela época era assim, né? É, Depois, né? Todo mundo sabe o que aconteceu com Saul, né? Que perseguiu os profetas, enfim. Após Saul desobedecer ao mandamento de Deus, né? Que na verdade o nosso pai lá de cima ele sempre dizia, né, para Saul, né, através do profeta Samuel, que não era para ele arrumar várias mulheres, que uma só estava bom, e porque se ele arrumasse várias mulheres, as mulheres entrariam em contenda umas com as outras e através dessas mulheres eles faziam alianças indevidas, né? Enfim, né? O que aconteceu? Ele se juntou com mulheres, confiava mais em cavalo do que Deus, né? Depois Deus nomeou Davi e ali nós também sabemos o que aconteceu, né? Com a Batseba, né? E com o reino, né? E assim por diante. Com Salomão a mesma coisa, só que o Salomão ainda foi um pouco mais sábio do que o pai, né? né? Embora houveram erros na gestão do Salomão, né? Mas o Salomão acredito que foi até um pouco mais sábio do que o pai, né? Enfim, agora voltando para os dias atuais, né? Agora nós temos aí uma espécie de cessar-fogo, né? Temos o cessar-fogo em andamento, é o segundo cessar-fogo, né? Que eu lembro que em novembro do ano passado a gente teve um breve cessar-fogo em que foram libertados 105 reféns. Assim, entre esses reféns tem muitas mulheres que foram vítimas de estupro, né? Talvez algumas estivessem até grávidas, ou o próprio Hamas, eu não sei se eles fizeram aborto, enfim, não sei como é que funciona esse tipo de lei lá no Oriente, mas enfim, pode ser que muitas tenham ficado grávidas ou perdido seus filhos, ou muitas dessas mulheres foram até mortas, né? Então, a gente não sabe. Agora, assim, eu como gosto muito de história, eu acredito que esse cessar-fogo é para que o Hamas possa se reagrupar. Porque Israel matou quase todos os seus líderes, né? O Sinwar e o Ismail Haniyeh, que foram os principais cabeças ali, que eram o ponto de checkmate ali para eles, né? Então, na verdade, o que ocorre? Né? Israel matou os principais líderes que queria matar, provavelmente gostaria e quer matar outras lideranças, só que para que ele possa matar as lideranças do Hamas, o serviço secreto tem que fazer um serviço muito grande para poder executar esses caras, né? Esses homens do Hamas, esses são homens de cunhos violentos, então são homens que agem e propagam através da violência. E o que mais? O que mais eu posso dizer aqui para vocês? É que o Hamas, eles agem com muita barbárie, né? Então, eles estupram, eles torturam, eles queimam vivos, né? Eles decapitam, né? Eles cortam membros, por exemplo. Ontem eu estava vendo um vídeo do Rafael Guanabara em que uma moça, quando ela tomou um tiro na mão, os médicos do Hamas, ao invés de botar o osso corretamente na mão da moça, ele colocou o osso de uma forma muito torta ou de uma forma diferente, assim, por pura maldade, né? Por pura crueldade, né?
Aí, se me perguntarem, talvez, aliás, não é que se me perguntarem, é que eu não sei se um Estado palestino seria bom. Por que não seria bom? Porque pelo que eu entendo da Bíblia, toda aquela terra ali que os palestinos ocupam, tanto a faixa de Gaza quanto a Cisjordânia, eu acredito que tudo ali pertençam aos judeus. Só que os judeus eles saíram dali devido à crise, né? A crise de fome, sede. E depois, com o tempo, os árabes vieram tomar conta e disseram: não, isso aqui é nosso. Só que na verdade aquilo ali tudo pertence ao povo judeu. Tudo aquilo ali pertence ao povo judeu. Ah, mas o povo árabe não é o povo de Deus? O povo do todos nós somos de Deus. Os povos, né? Só que o problema é que Deus escolheu um povo para ser uma nação, e essa nação é Israel, né? né? Só que Deus ele escolheu um povo para ser dele, né? Um povo, um povo unigênito, na verdade, né? Uma nação, né? Não que os palestinos não sejam dele, é dele, tudo é dele, né? Porque tudo é feito por ele, e para ele são todas as coisas. É. Não é que Deus não ama os palestinos, né? Não é que Deus não ama os árabes. Se ele criou é porque ele ama. Se ele não amasse, né? Mas o problema é que os árabes não aceitam que Deus escolheu um povo para ser a nação celestial, né? A nação de Deus. Tanto a nação terrestre quanto a nação celestial, né? E, e hoje eles brigam muito. Só que Israel não briga pela terra, né? Que antigamente era que todo mundo entendia e era o que a mídia passava, né? E passa até hoje, né? Que muitos dizem que a mídia fala também que o povo de Israel, né? O povo de Israel e o povo da Palestina, que na verdade nem Palestina é Canaã, né? Então o, Israel ele só quer ter o direito de existir. O povo judeu só quer ter o direito de existir, somente isso, né? Na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler supostamente matou 6 milhões de judeus, eu não acredito que esse número exista, 6 milhões de judeus, eu acredito que foi bem mais, né? né? Eu acredito que foram bem mais do que se divulga na história. Ah, mas não tinha tanta gente no mundo assim, tinha. Não tinha só. Porque os judeus espalhavam-se por todo o planeta, porque quando houve a desobediência, né, Deus conversou e mandou os profetas avisarem que o povo judeu seria esmagado pelas nações e seria envergonhado pela desobediência. E foi o que aconteceu. Os judeus eles ficaram espalhados por toda parte. E hoje, em 20 de janeiro de 2025, nós podemos ver que muitos judeus estão voltando, né, para a sua terra prometida. A palavra de Deus diz que os judeus eles voltariam para a terra prometida, né? Na Índia tem algumas pessoas que são remanescentes da tribo de Manassés, né? Então, o governo de Israel e o povo que são descendentes daquela tribo, eles estão fazendo vaquinhas virtuais e comprando passagens para aqueles que desejam voltar para Israel, né? Ou seja, até mesmo você que é um brasileiro, se você tiver alguma linhagem com essas tribos, ou não, mas que seja judeu pelo menos, né? Aí você pode entrar com um pedido de reconhecimento para ser incluído como cidadão judeu e poder ir para Israel se você quiser. Por exemplo, se você é casada com um judeu ou você é casado com uma judia, né? Aí você pode morar lá em Israel. Agora, por exemplo, se você é brasileiro ou você é qualquer imigrante, se você
é um cidadão de qualquer país e quer se converter ao judaísmo só para morar em Israel, não pode. Não pode. Né? Então, ah, é, é, bom, por falar em estrangeiro, né? Quando, quando o povo de Deus saiu do Egito e que conquistou a terra, né? Deus ele deu uma orientação para o povo, né? Inclusive para as autoridades que seriam formadas no decorrer do tempo, é que se um estrangeiro chegasse na terra de Israel, pedisse abrigo, ou sentisse alguma necessidade que não era para escravizar o estrangeiro, porque lembre-se, vocês também foram escravos, então não escravizem ninguém. Então, assim, hoje, lá em Israel, por exemplo, árabes e judeus convivem em perfeito estado de harmonia, né? E lembrando que entre esses reféns que estão sequestrados e foram mortos no cativeiro do Hamas e da Jihad Islâmica, muitos desses reféns também são árabes, são muçulmanos, né? Ah, né? Então, assim, muitos foram árabes, cristãos também, parece que cristãos também foram sequestrados em Israel. E novamente eu repito e afirmo a vocês que esse cessar-fogo é para que o Hamas possa se reagrupar e se rearmar. Eu não creio muito que esse cessar-fogo vai durar muito. Ontem foram libertadas 3 meninas, enfim, e acharam um soldado morto lá, né? Que esse soldado que foi morto é, em 2014, lá na faixa de Gaza, e acharam ele, né? Bom, parece que tem 2 homens, né, com deficiência intelectual, ou 2 jovens, enfim, que eles entraram na faixa de Gaza e parece que eles tinham problemas intelectuais, né, deficiências intelectuais, né? Eram judeus, né? E o Hamas, ao invés de devolver esses caras, eles não devolveram. Eles abusaram desses rapazes e mataram esses rapazes, né? Então, assim, ó, e novamente, né? E novamente, assim, se vocês puderem espalhar esse meu áudio para todos os grupos e que cheguem algumas moças que apoiem esse tipo de terroristas, Hamas, esses Houthis do Iêmen, o Irã, a Jihad Islâmica, porque tem muita moça que está apoiando esse tipo de grupo, né? De facção, né? Uma vez eu vi assim, eu estava no centro com a minha mãe, a gente foi pagar uma conta, aí, aí uma moça passou conversando com uma outra, ela falou, eu vou me associar ao Al-Qaeda. Eu quase que parei essa moça e eu ia perguntar assim, mas, moça, como é que você está vestida? Se ela perguntasse por quê, e se ela me dissesse, eu disse, não, se tu tá vestida de tal jeito, se tu for apoiar a Al-Qaeda, tu bota uma roupa decente, porque esse tipo de roupa tu não vai conseguir entrar para um grupo desse. Se tu quer realmente apoiar esse tipo de grupo, primeiro, se o Brasil fosse governado pela Al-Qaeda, tu estaria sendo estuprado aqui na minha frente. É o que eu ia dizer. E é uma verdade. Esses caras, esses terroristas, eles violentam as moças em praça pública, né? Eles violentam na frente dos maridos, se eles quiserem, invadem as casas, se necessário for, violentam na frente dos maridos. E isso se não estupram os maridos também, né? Dependendo de como for. Né? Então, assim, dizer que vai apoiar a Al-Qaeda, que vai se associar à Al-Qaeda, quando as pessoas batem palma para o Hamas, quando as pessoas batem, né, dão amém a tudo que esses caras fazem, elas estão apoiando que elas também sejam estupradas, porque lembra que lá em 2017, entre 2017 e 2018, que começou a surgir uma leva de imigrantes muçulmanos. Eu não estou dizendo que todos os muçulmanos são maus, tá? Mas esses radicais, tá? Porque dentre esses imigrantes que vêm para buscar asilo político em países, muitos também são terroristas disfarçados, né? Eles entram aqui no sul do Brasil, por exemplo, entre o Paraná, entre a fronteira do Paraná com a Argentina, a gente vê que tem muitos membros do Hezbollah ali. E esses membros do Hezbollah, eles mexem com o tráfico de entorpecente, arma, droga e assim por diante.
esse pessoal que mexe com tráfico de drogas, eles se associam a facções criminosas como o PCC, Comando Vermelho e assim por diante. E assim, aqui, o Brasil, ele não é um produtor de drogas, porque aqui no Brasil não tem. Eles buscam drogas na Bolívia, no Peru, na Colômbia, no Paraguai. E quando eles buscam essas drogas nesses países, eles vendem aqui no Brasil. E principalmente em países da Europa, Estados Unidos e até mesmo no Oriente Médio. O Oriente Médio, e do Oriente Médio, eles pegam essas drogas e trocam por armas e até mesmo petróleo. E muitas das vezes eles pegam drogas e armas e petróleo e trocam por mulheres para que elas sejam escravas sexuais. É. Então, para ti que apoia, né? Tu que é mulher, que apoia esse tipo de homem, né? Amém. Se tu gosta, se tu gosta de ser estuprada, amém. Mas aí tu pensa que tu tem tua mãe, tua irmã, tua filha e assim vai, e assim por diante. Só que tem um porém. Uma vez apoiando esse tipo de crime, né, esse tipo de grupo, né? Essas violências sexuais ocorrem sem cessar, até que a tua morte chegue. E aí não há nada que se possa fazer. Graças à ação de muitas pessoas, muitas meninas foram salvas porque foram apoiar o Estado Islâmico, né? E muitas dessas foram resgatadas e entregues às suas famílias, né? Então é isso. Quem apoia esse tipo de grupo apoia também a própria morte, apoia ser estuprada também. É isso, meu povo. Viva Israel, viva Israel e viva Israel. Enviar.